A doença ansiedade aumentou em 30% após a pandemia e já não era baixa. O Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Não tem outro país no mundo que tenha mais pessoas sofrendo com ansiedade do que o nosso. Cerca de 20% de pessoas, neste momento, estão tendo problemas com ansiedade. E veja bem, eu estou falando neste momento, que passaram por algum problema de ansiedade, 50%. Ou seja, uma em cada 2 pessoas vão precisar procurar ajuda e tratamento por conta da ansiedade. Mas afinal de contas, o que é a ansiedade? A ansiedade é a gente viver sempre preocupado, ou seja, a gente está ocupado de algo que nem aconteceu. Então a gente já está pensando no futuro. Eu preciso entregar aquele relatório amanhã. Ok, é isso. Mas quem está ansioso fica pensando, eu preciso entregar aquele relatório amanhã, mas o chefe não vai gostar. Ele não foi com a minha cara. E se ele não gostar, eu vou ser demitido. Se eu for demitido, eu não vou conseguir pagar o aluguel. Aí eu vou ter que sair da minha casa. Nossa, eu vou morar onde? E a gente transforma um problema que pode ou não acontecer, aliás, que 99% das vezes não acontece, num problema gigante. E a gente sofre demais por isso. E a ansiedade nos trava. Muitas vezes a gente quer fazer tudo perfeito, por exemplo, o exemplo do relatório, a gente fica com tanto medo e que a gente tem tanto medo de errar, que a gente lê, relê, e no fim, muitas vezes a gente não consegue entregar por conta de medo. A ansiedade dá um medo infundado na pessoa e a gente está sempre preocupado. Às vezes, junto com a ansiedade, vem as crises de ansiedade aguda ou até mesmo a síndrome do pânico, onde a pessoa começa a ter um medo infundado de que algo muito ruim vai acontecer. É como se o corpo desse uma descarga de adrenalina em que ele se preparasse para a gente ter uma reação de luta ou fuga. Então o coração começa a bater mais rápido, o sangue sai de lugares onde a gente não precisa, do tipo pele, as vísceras, né? Para ir para os músculos, para a gente poder lutar ou fugir. A gente fica com uma sensação leve de falta de ar, que faz com que a gente respire mais rapidamente. E isso provoca uma alteração no pH do nosso sangue, que faz com que a gente comece a ficar dormente. Muitas vezes lábios, muitas vezes as extremidades. Tem gente que chega até a entortar as mãos por conta das crises de ansiedade. E como isso acontece do nada, a pessoa tem a sensação de morte iminente, ou seja, ela vai buscar um pronto-socorro por conta da sensação de que vai morrer. Então, é algo que é muito sofrido, principalmente quando tem as crises de pânico. E é muito sofrido também quando tem a ansiedade generalizada, que a pessoa está sempre preocupada, sempre sofrendo, sempre pensando no pior, e como eu falei, 95, 99% das coisas, esse pior não vai acontecer. E aí a pessoa acaba deixando de viver os momentos leves da vida. Mas isso tem tratamento. Dá para melhorar muito. E aí, eu quero passar algumas dicas para você. Mindfulness. A gente praticar um tipo de meditação chamado mindfulness. 15 minutinhos por dia. Isso pode ajudar muito. Atividade física é fundamental e inegociável. Atividade física tem estudos que mostram que é tão eficaz quanto as medicações. Em alguns casos mais graves, precisa da medicação também. Aí o psiquiatra vai escolher a melhor medicação para você.
Em alguns casos mais graves, a gente tem que deixar até uma medicação de resgate, ou seja, quando a pessoa tiver a crise de ansiedade, a gente usa essa medicação para a crise. E outra medicação de uso constante para ir tratando a ansiedade dessa pessoa. Psicoterapia ajuda demais. A gente se reconhecer, se perceber e conseguir colocar os nossos pensamentos no presente. A gente conseguir viver o aqui e agora. E assim diminuindo a ansiedade. Outras técnicas como relaxamento. A acupuntura é muito legal para a ansiedade também. Às vezes põe até aquelas auriculoculturas que ajuda a gente na hora de mais ansiedade, a gente apertar a sementinha ali, né? Então, o tratamento de ansiedade, ele é multifatorial, mas tem tratamento. Melhora a tua qualidade de vida, melhora a tua saúde mental e do corpo. Não deixe de buscar ajuda.